Desafios e Soluções. Apresentação: Mário Mas. Desafios e Soluções. Olá, amigos, estamos mais uma vez juntos falando sobre comportamento e espiritualidade. Estamos ao vivo no Facebook também, que é uma opção dos nossos ouvintes a participar do programa. Estamos ao vivo na véspera do Ano Novo. Hoje vamos falar de esperança, um tema muito importante para pessoas que já perderam a esperança e achando que a vida vai ser sempre do mesmo modo, uma visão bastante reducionista da existência, como se a vida fosse se submeter a uma situação eternamente, não é? Quando nós nos libertamos com o Espiritismo a respeito da finalidade da existência, nós sabemos que tudo é transitório, que tem objetivos de crescimento para a melhoria do indivíduo e da sociedade, e do planeta e do universo, né? Hoje vamos consultar o livro, mostrando aqui para o pessoal do Facebook, Entrega-te a Deus, e aqui está, de Joana de Ângeles, um livro precioso, falando da importância dessa entrega a Deus, né? Porque muitas pessoas estão entregues ao ego, às ilusões, e obviamente que andam por caminhos tortuosos. E Jesus veio mostrar o caminho da renovação, da transcendência da condição que nós somos. Quem quiser participar do programa falando dos assuntos que vamos tratar hoje, pode ligar no WhatsApp, passar mensagem no telefone 979 66 40 36, WhatsApp, ok? Aqui está o telefone, 979-6640-36. Bom, aqui a benfeitora espiritual, ela vai dizer o seguinte: busca no entendimento das ocorrências do cotidiano, descobre-se qual a real finalidade da existência física na esteira das reencarnações. Então, buscar o entendimento das ocorrências do cotidiano. Quando eu falei da pessoa desesperançada, ela faz uma avaliação do seu cotidiano bastante carregada de angústia, de emoções. E, obviamente, que nesse estado há uma visão distorcida da realidade. Como a pessoa está mergulhada nesse estado, ela tem a impressão que o estado que ela se encontra é a realidade, mas é uma fantasia. Porque a qualquer momento ela pode sair daquele estado através da oração, da meditação, da conversa com alguém, de um passeio, na escuta de uma música, e ela sai daquele estado de hipnose e consegue voltar à sua capacidade de observar a realidade e ver que há perspectiva de vida, que há caminhos mais interessantes, né? De crescimento, de melhoria. Então ela vai fazer uma leitura daquela condição como temporária. Então veja lá. Descobre-se qual a real finalidade da existência física na esteira das reencarnações. Nós sabemos com o Espiritismo que a finalidade da reencarnação é a evolução. Nós não estamos aqui para sofrer. O sofrimento é consequência dos erros, dos equívocos, das imaturidades. É a mesma coisa uma criança, um bebê, quando começa a andar, ele não tem domínio físico para ter firmeza nas pernas e conseguir caminhar. Ele vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, até obter, digamos, esse aparato físico mais adequado para ele andar, não é? A mesma coisa nós vamos errar, vamos acertar, constantemente. Os acertos e erros fazem parte do nosso crescimento. Só a pessoa perfeccionista que ela não quer errar, né? Ela acha que tem que ser perfeita, porque senão ela não é amada, ela é discriminada, ela faz uma série de fantasias na sua cabeça a respeito da perfeição.
E é uma loucura, né? Porque não dá para o imperfeito ser perfeito. Dá para acontecer isso? Não dá. Dá para uma criança ser adulto? Não, não dá. Ela tem que passar pelo processo da infância, adolescência, até se tornar adulto. Uma criança que se comportar como adulta, ela está fora da realidade, ela está desadaptada. A mesma coisa que um adulto se comportar como uma criança, como existe. A psicanálise vai falar dos comportamentos regressivos. Quando o indivíduo enfrenta uma situação difícil, que ele não suporta, ele tem um comportamento regressivo. Ele volta à infância, ele tem comportamentos infantis para lidar com aquilo lá. Então, ele se esconde, ele tem sono, ele dorme, ele fica emocionalmente abalado, né? Então, ele regride temporariamente, depois se recompõe e volta a lidar com a vida. Mas olha só, então aqui a gente sabe qual que é a finalidade da reencarnação: evoluir. Nós sofremos temporariamente por causa das imaturidades, dos erros, e tudo isso passa, ok? Depois vai dizer aqui a benfeitora espiritual: assim, ocorrendo o estudioso de si mesmo, logo percebe quais as necessidades fundamentais para a sua autorrealização, envidando esforços para alterar o ritmo dos acontecimentos nefastos, dando-lhes outro roteiro. A autorrealização aqui é a transformação dos potenciais em realidade. Nós somos seres perfectíveis, nós carregamos essa perfeição dentro de nós, né? essa capacidade de perfeição. E nós temos potenciais que vão se realizando. Então, por exemplo, você pode ter um potencial para ser uma pessoa comunicativa, e vai depender do seu esforço para isso se realizar. Qual é o objetivo pessoal de desenvolvimento? Você quer se tornar um grande professor, um grande economista, um grande engenheiro? Para que esse potencial se realize, depende do seu empenho, das suas realizações, dos seus estudos, para que isso venha à tona. Algumas pessoas têm o seu sonho, o seu desejo, mas elas deixam o medo tomar conta, a insegurança. Não vou ser capaz, vai ser difícil, já tentei uma vez, não deu certo. Tentou uma vez, não deu certo? Tenta 2, 3, 4, 10, 500, 1000 vezes. Depende do seu desejo, né? Aí é claro que a pessoa também tem que ter o bom senso de não extrapolar e de insistir numa coisa que talvez não seja o caminho. Ela tem que ter esse discernimento. Bom, a benfeitora fala: envidando esforços, né, se desdobrando, se esforçando, para alterar o ritmo dos acontecimentos nefastos. Que acontecimentos nefastos, ruins, prejudiciais acontecem na sua vida? Você tem uma amizade que só coloca você para baixo? Isso é uma relação nefasta. Você tem vícios que acabam com a sua saúde? Isso é nefasto. Você trabalha exageradamente de modo a alterar a sua fisiologia, as suas emoções, a sua capacidade psíquica? Isso é nefasto. Nós temos que ter esta noção, não é? Tem gente que fica se prejudicando e exigindo de si mesmo uma performance que esse prejuízo não permite. Então, não dá, é contraditório. Tem que ter bom senso. Depois diz a benfeitora: indispensável se torna o trabalho pessoal de despertamento da consciência para alcançar a felicidade. Quando se fala de despertamento, vamos pensar no sono profundo, que era uma metáfora que a psicologia transpessoal usava para caracterizar pessoas que estão dormindo na existência, não é? Então, tem lá o Ouspence e o Gurdjieff, que eles que trabalhavam essa questão do estado de sono. Então, e aí eles vão fazer várias classificações. Quando você está num sono profundo, você perde a sensibilidade, você perde a capacidade psíquica, motora,
de lidar com as coisas, porque você está entregue ao sono. Tem pessoas que estão assim na existência, que estão num sono profundo, ou seja, estão alienadas de si mesmas, da própria vida, da sua evolução, elas estão entregues, imersas, mergulhadas no sistema social, principalmente materialista, patológico, né? Seguindo a boiada, fazendo o que todo mundo faz. Então ela está num sono profundo. A benfeitora propõe aqui o despertamento da consciência para alcançar a felicidade. Despertar. Então, isso vai permitir que o indivíduo faça escolhas mais acertadas, escolhas mais condizentes com o seu processo de crescimento. Então, se ele começa a despertar e começa a utilizar a sua racionalidade, saindo do domínio da emotividade. A emotividade é aquela pessoa que qualquer coisa chora, grita, fica apavorada, né? Não estou propondo aqui negar a emoção, o sentimento, mas é não ser dominado pelos sentimentos. Então, a racionalidade vai fazer uma avaliação dos acontecimentos quando a pessoa está lúcida, quando ela está equilibrada, mais acertada. Então, não adianta você pegar uma pessoa racional, mas que é doente, você não vai entrar na conversa dela porque a racionalidade dela é distorcida. É uma racionalidade comprometida por conta do seu estado interior, que pode ser os preconceitos, os medos, inseguranças pessoais, obsessão espiritual. Né? Então, qual a qualidade da racionalidade da pessoa? Então, nós vemos aí um conjunto de condições para o indivíduo ter uma racionalidade razoável. Quanto mais evoluído o indivíduo, mais racional ele é, mais com clareza mental. Não é? Ele tem uma visão de conjunto, e não uma visão parcial, limitada, fragmentada da realidade. E as experiências morais dele contam bastante. Não é? Então, quando um indivíduo desse fala, é calcado em muita experiência, muito conhecimento, como os benfeitores espirituais. E não calcada em cima de conflitos pessoais. Se você pede a opinião para uma pessoa sobre uma separação de casal ou um relacionamento conjugal, para uma pessoa que foi rejeitada, a opinião dela está comprometida. Não está? Ou uma pessoa que teve muitos problemas ou tem muitos problemas na área conjugal. Então, que qualidade ela tem para falar sobre um assunto que ela mesma não consegue dar conta? Isso é só uma ilustração. Bom, então é muito bacana esse negócio de despertar a consciência, né? Olha, quer uma sugestão? Para de fazer mal para você mesmo. Ah, mas isso parece muito louco, né? Mas quem que faz mal para si mesmo? Muitas pessoas. Quando nós nos detemos em pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos, de menos-valia, de comparação, menos-valia, não ter valor, de comparação, os outros são melhores do que eu, tudo que eu falo não presta, tudo que eu faço não é bom. Para de fazer mal para você mesmo. Dá para fazer isso? E que tal começar a fazer bem? Fazer bem não é se elogiar. Eu sou o maior palestrante do mundo, eu sou o maior escritor do... Não, não é isso. É reconhecer os seus valores. Puxa vida, eu sou capaz de escrever, eu sou capaz de me relacionar com as pessoas. Não é? É reconhecer aquilo que você já conquistou. E não simplesmente, a título de humildade, negar a sua capacidade. Isso é um comportamento neurótico. Não é um comportamento maduro. Então, você tem que reconhecer a sua capacidade. Puxa vida, olha, depois de tanto tempo eu venho tentando, fazendo treinamento, hoje eu consigo dar uma aula. Legal, é uma conquista sua. Né? Então, reconheça isso. Quando alguém vem, então, elogiar a sua aula, fala, olha, eu gostei da sua aula, foi bastante elucidativa. Não venha com aquele, mas que é isso, eu não sei dar aula. Não, eu não fiz nada, eu não sou... Então não foi você, então quem que é? Foi o espírito? Então você não fez nada. Então para com a pseudo-humildade e reconheça os seus valores, que não quer dizer que você está se exaltando, está fugindo da realidade. Né?
Então, reconheça. Você sabe fazer um bolo, todo mundo reconhece, nossa, olha, o seu bolo é maravilhoso. Obrigado, fico contente. Eu fiz com capricho mesmo. E não ficar, que é isso, não é gostoso, não tem bolo melhor do que o meu. É claro que tem, mas o seu também é bom. Horas, né? Bom, é uma ideia de parar com essa coisa de ficar se maltratando, né? A gente está caminhando para o planeta de regeneração, que Joana de Ângeles vai falar aqui, e é para acertos, um novo paradigma, saindo desse paradigma da patologia. Vamos ver. Então, indispensável se torna o trabalho pessoal de despertamento da consciência para alcançar a felicidade, que é o objetivo básico de todas as buscas filosóficas e espirituais que fazem parte do processo evolutivo. Nenhuma solução, porém, existe em caráter milagroso para a solução das graves problemáticas que atingem a população da Terra. As várias situações, movimentos, catástrofes que estão acontecendo faz parte da mudança. E olha só o que Joana de Ângeles vai falar. Certamente novos e contínuos cataclismos ocorrerão em decorrência da estrutura íntima do planeta, que prossegue acomodando as suas placas tectônicas, solidificando os metais em ebulição, corrigindo a inclinação do seu eixo, adaptando-se a uma nova ordem cósmica. Então, veja, esse estado da Terra, de furacões, maremotos, tsunami, terremoto, uma série de coisas, faz parte do processo de crescimento da humanidade, que passa por provas e expiações e sofre com esses acontecimentos. As ocorrências que estão havendo, por exemplo, esses tsunamis por causa das placas que se mexem, né, tectônicas, provocam isso, mas elas estão se ajeitando para harmonizar o planeta. Então, nós estamos entrando numa nova fase que vai haver harmonia e que vão acabar essas catástrofes por conta da mudança de comportamento do ser humano que está evoluindo. Bom, esse programa faz parte do progresso, do processo de sua evolução, esses acontecimentos. 4 minutos. Desculpe. A questão de natureza moral é que deve ser alterada. Essas físicas que estão acontecendo, essas mudanças físicas, os maremotos, seja lá o que for, vulcões, não dá para mexer, dá para prever. O nosso problema é a parte moral. É aí que a coisa precisa ser mexida. É aí que nós temos que mexer em nosso comportamento. Então, olha só. A questão de natureza moral é que deve ser alterada a fim de que a sensatez e o equilíbrio norteiem as existências no rumo da sua imortalidade. Então, vai ser um norteamento, um caminho mais acertado com essa mudança moral. Nós, felizmente, hoje temos acesso à cultura, ao conhecimento, não é? Precisamos agora transformar esse conhecimento em ação. Quando se fala de amor ao próximo, é transformar isso em ação. Você odeia alguma pessoa, que tal você se exercitar para perdoá-la na sua mente? Que tal você se tornar amigo dela na sua mente? E é possível. Você vai me falar, mas eu sofro. Sim, você sofre, mas você não quer crescer? A criança também passa por transições, tem dores para sair da infância, para chegar na adolescência e para chegar na maioridade. Ou você vai querer sempre ficar no mesmo patamar. Então é difícil, mas é o exercício do perdão. Ou você vai dar continuidade ao exercício quase ali perto do animal da vingança, né? Da coisa instintiva. Então, nós precisamos exercitar, sim. Então, eu não gosto daquela pessoa. Ela me fez mal, mas eu desejo o bem dela. Eu vou fazer uma prece e vou colocar ela na minha prece. Meu Deus, eu peço que aquela pessoa receba minhas vibrações, eu tenho dificuldade com ela,
mas desejo que ela receba boas vibrações. Então, nós começamos a quebrar dentro de nós aquelas cristalizações vingativas, né? Aquele comportamento doentio, e começamos a instalar, a incorporar uma coisa nova, que é a proposta do Espiritismo, né? Essa mudança moral. Então, na empresa, na hora do café, vem alguém falar mal do outro, eu não vou alimentar isso daí. Aliás, lembrando daquela colocação de André Luiz, né? O mal não merece comentário em tempo algum. Então, vem fazer fofoca para mim, eu não vou levar isso adiante. Isso já é um passo. Daqui a pouco, o próximo passo é você dizer para a pessoa, eu não quero falar sobre isso. Né? Nós vamos gradualmente melhorando. Nós vamos aumentando essa nossa capacidade de enfrentar as situações, de instalar esse comportamento novo, moral, em nossa existência. Né? E isso é obtido através da existência, das experiências cotidianas que temos. Nós temos momentos que caímos, levantamos. Vai haver momentos que vamos ficar mais de pé do que caídos. Olha que legal isso. Né? Quanto tempo nós temos? 1 minuto. Portanto, vamos aprender a fazer alguma coisa. Estar consciente, olha, eu tenho que praticar o comportamento moral. Eu chegava na empresa, não cumprimentava o zelador, agora eu vou cumprimentar. É um comportamento moral, amar o próximo como a si mesmo, ou o inimigo. Né? Aprender a ser simpático, aprender a ser legal. E não simplesmente ficar enclausurado naquele mau humor que causa uma desordem total no meio ambiente. Ao contrário, começar a cultivar o bom humor. Bom, vamos ao intervalo e já voltamos a falar. Para os amigos internautas do Facebook, aguarda um pouquinho, vai continuar ligada a câmera e daqui a pouco voltamos. Aqui está o livro que estamos estudando. Entrega-te a Deus. Bom, na hora do intervalo, então aqui off, né? O que nós fazemos? Olhamos um pouquinho aqui o computador, o WhatsApp, as mensagens que estão entrando, estudamos um pouquinho mais o tema que vamos falar. Às vezes recebemos alguma mensagem que vem através de telefone para o próximo bloco, ok? Então você está acompanhando aí o que acontece realmente. Eu estou procurando aqui algum assunto que eu tenha deixado de falar, alguma coisa que eu preciso falar, que eu não posso esquecer. Bom, então eu já tenho aqui o que eu vou falar e agora eu vou ver o WhatsApp, se tem alguma pergunta pertinente para trazer para o programa. Eu tenho alguns e-mails também que eu vou falar, parece que são 4 e-mails. 11h23. Bioósteo. Faça você também como Marco Antônio. Não sofra com dores ósseas. Meu nome é Marco Antônio Guerra Weber, o bairro Jardim São Paulo, Guianás. Eu tinha muitas dores, né, assim, no corpo, na parte mesmo óssea, assim, né? Já tinha tentado de tudo, né? Até pomadas, né? E não tinha surtido efeito. Então eu não dormia à noite, né? Eu tinha que fazer. Muito bem, já achei aqui as perguntas. Vou consultar uma palavra no dicionário. Eu sentia algo assim diferente, um alívio que era assim, não dava para entender ainda, porque uma coisa que eu gosto de consultar muito é o dicionário de sinônimos, dicionários de antônimos, dicionário para entender o significado das palavras. Eu acho muito legal isso. Nós enriquecemos o nosso vocabulário. 2987-8501 Bioósteo. Quer ver fotos dos nossos eventos, datas especiais ou bastidores? Acesse radioboanova.com.br e vá até o link Álbum de Fotos. Divulgue esta informação aos seus amigos. As Casas André Luiz precisam da sua ajuda. Quer ajudar as Casas André Luiz? É fácil e rápido, doando um objeto que esteja... Uma pessoa está dizendo aqui que leu o meu livro, que gostou, e eu agradeço, fico contente
que a pessoa tenha entendido a mensagem do livro. E é legal receber o feedback, né? 459-7000 ou acesse mercatudo.org.br. Rádio Boa Nova. Agora nós vamos voltar e eu já tenho aqui algumas perguntas para responder. Muito bem, estamos de volta aqui com o Facebook ao vivo. Eu estava conversando com os amigos do Facebook sobre o momento do intervalo. Bom, antes de mais nada, eu tenho aqui algumas perguntas do WhatsApp. Uma vai dizer o seguinte: Dr. Mário, bom dia. Hoje eu tenho indiferença pelas pessoas que não gostam de mim. O senhor me responde, não entendi. Cuidado com a indiferença é emoção. Sim, aí a indiferença é emoção, né? Você sente alguma coisa, você sente desprezo, indiferença pelos outros. E isso quer dizer o quê? Que você está ligado à pessoa, porque você está sentindo algo sobre alguém. Então, a sua mente está ligada com ela. Então, isso não é um modo bom de resolver a coisa, a indiferença. Tanto a indiferença como a mágoa merece o perdão, que é muito melhor. É um mecanismo muito mais avançado, porque quem ensinou isso foi Jesus. Então, você se deter na indiferença, na mágoa, você vai ficar alimentando sentimentos doentios. Quer ver o que fala o dicionário sobre a indiferença? Ausência de interesse, descaso, desinteresse, apatia diante de qualquer estímulo, indiferentismo, insensibilidade em relação à situação, às situações arrebatadoras, né? Então, trabalhe a questão do perdão, porque você para ter indiferença, a sua mente tem que ficar alimentando esse sistema. Quando você perdoa, você corta o vínculo, tá? Bom, então tá aqui, espero que eu tenha respondido. Depois a Elaine vai dizer: bom dia, obrigado por tantos ensinamentos neste ano. Li o seu livro e amei e gostaria de deixar como sugestão de programa um dos itens do seu livro, Auto-Amor. Feliz 2017, Elaine. Muito obrigado, Elaine Pimenta do Tatuapé, pelo seu feedback sobre o livro. Muito bacana. Vou falar de todos os itens do livro, tá? Estou estudando quinzenalmente aqui no programa. Uma semana eu falo Joana de Ângeles, a outra do meu livro. E aí está a sugestão para quem não conhece o livro Desafios de Mudar, o livro que eu lancei recentemente, que eu falo de vários assuntos, como os que eu falo aqui no programa, atitudes terapêuticas, sugestões terapêuticas para o nosso comportamento e de obsessão espiritual também. Então, são 3 partes do livro. Desafios e soluções, o que falamos aqui, atitudes terapêuticas e obsessão espiritual. E comportamento, obsessão e comportamento. Bom, depois, então, agradeço aqui a nossa ouvinte, depois eu tenho. Bom dia, ouvi na FESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que para ser médico há uma preparação no mundo espiritual de cerca de 30 anos a mais. Procurei na literatura e em palestras, mas não obtive resposta. O senhor já ouviu esta afirmação? Eu não ouvi esta afirmação, mas eu concordo com eles. E provavelmente deve ser até mais, tá? No livro, olha só, o livro Reencarnação, Divina Bênção, do Jairo Avelar, que faz programa aqui. Nesse livro, ele acompanha, o espírito Marcelo Rios, acompanha a programação de uma pessoa, programação reencarnatória, que demora 26 anos para ele reencarnar. Se você quer saber mais de programação reencarnatória, leia o livro Temas da Vida e da Morte. Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda. Nos primeiros capítulos ele vai falar sobre programação reencarnatória, que é um tema que eu quero escrever também. E lá você vai ver que eles passam por treinamentos para reencarnar diante da programação, treinamentos com os benfeitores espirituais. Os que não estão aptos não reencarnam para aquela tarefa, né? O indivíduo tem que sair de lá pronto para a tarefa que ele está incumbido de fazer. Então, 30 anos eu acho que
é por aí mesmo, né? Leva tempo, você vai cuidar de vidas humanas. Agora, os espíritos evoluídos demoram muito mais tempo, séculos, para reencarnar. A programação deles pode demorar 1, 2, 3, 4 séculos, né? Porque o trabalho deles vai mexer em toda uma população e muitas vezes no planeta inteiro. Então tem que ser um trabalho muito bem cuidado para que consiga atingir os seus objetivos. Agora você imagine o trabalho de Jesus atingindo todo o planeta. Que trabalho, que preparação deste espírito de escola que é Jesus, o espírito mais evoluído que passou pelo planeta. Bom, depois aqui eu tenho, meu nome é Maria, quero desejar a você e a todos da rádio um ano com muita saúde e realizações, e obrigado por transmitir tantos ensinamentos. Muito obrigado por sua participação, viu? Agora, deixa eu ver aqui onde que eu estava, que eu já consegui. Ah, estava aqui. Bom, deixa eu pegar agora os e-mails, senão não vai dar tempo. Vamos começar pelo primeiro. Óbvio, né? Pelo primeiro. Bom dia, Mário. Por favor, eu gostaria de entender mais sobre a programação da reencarnação. Coincidência, né? Não é coincidência. Da reencarnação. Se a pessoa casa com quem não está programado, se alguém casa com alguém que não está programado, sim, casa. Você pode programar casar com uma pessoa e vocês se propõem o encontro aos 20 anos, aos 25 anos, né? Vamos dizer aqui no Espiritismo, vocês vão se encontrar no centro espírita, fazendo algum trabalho, algum estudo, e começam a se aproximar, a namorar e se casam. Foi uma programação feita na vida espiritual. Pode acontecer de você encontrar a pessoa aqui, vocês terem essa relação, mas aí você é muito aventureiro ou aventureira, você prefere relacionamentos mais apimentados e você quer conhecer outras pessoas, entra nas farras, nas bebidas e conhece alguém, se envolve, fica grávida ou você engravida e pronto, você se relaciona com uma pessoa que não tinha nenhum compromisso. Isso acontece, acontece. Eu contei aqui a semana passada o caso Otávio do livro Os Mensageiros. Então, leia o livro Os Mensageiros de André Luiz, que tem um caso que mostra isso que você está perguntando. Depois, bom dia, tenho uma dúvida e gostaria de saber como fica o espírito de um terrorista suicida. Obrigado pela atenção, sou a Janaína de Itaquaquecetuba. Olha, como fica como um suicida. Quem leu o livro Memórias de um Suicida vai ver lá como é o drama dos suicidas, né? Não importa que ele que ele se baseie um pouco na questão da cultura, a força da cultura e da religião. Nós sabemos que tem os atenuantes e os agravantes. Como que isso se dá, nós não temos capacidade para avaliar, né? É uma escolha infeliz, porque o indivíduo vai aportar na vida espiritual no estado de suicida. Então, muita prece para essas pessoas, que o sofrimento é muito, muito grande, né? Bom dia, tenho uma dúvida, gostaria de saber como fica... Ah, não, já li. Bom dia, gostaria que falasse sobre indecisão. Minha filha tem 17 anos e não consegue decidir nada sozinha. Concorda com tudo que falamos para ela. O que fazer para ajudá-la a se tornar mais segura ou expor suas opiniões? Olha, a gente poderia pensar aqui em duas situações. Ou vocês, familiares, falam no lugar dela, decidem no lugar dela, de modo a ela se apagar. Então é muito comum alguém perguntar para o filho, né? E aí, você gosta disso? A mãe fala, gosta, ele gosta. Você vai fazer tal coisa? Ele vai sim. Agora ele vai estudar, ele vai entrar na faculdade. A mãe ou o pai não deixa a pessoa falar. Nesses mínimos detalhes, a pessoa vai se apagando. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a criança ser retraída, ou o adolescente retraído, e sempre que pergunta, ela se esquiva. Então, aí já é um conflito pessoal, que já tem antes
da influência parental, da influência dos pais. Agora, tem aqueles que são influenciados pelos pais. Então, o que fazer, se vocês estão influenciando seus filhos, não respondam no lugar deles, deixa ele responder. Se alguém pergunta, e aí, você quer fazer isso ou aquilo? Ah, não sei. Mãe, o que você acha? Não sei, você que tem que saber. Responda, pensa, e você pode ajudar falando para o seu filho adolescente, confiar mais nele, expor mais as suas ideias, não ter medo de falar o que pensa, né? E provocar perguntas para ele ou para ela responder, né? Se for conflitos, aí precisa de uma terapia, tem que ver de onde vem esse conflito, por que ela está desse modo. Bom, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no WhatsApp. Tem um vídeo que não dá para a gente passar, então continuamos com Joana de Ângeles. Bom, e Joana de Ângeles vai dizer: entusiasmo espiritual, eis um dos mecanismos pedagógicos para os enfrentamentos e a superação das aflições. Entusiasmo espiritual. Lembrando aqui da proposta da psicologia positiva de cultivar sentimentos elevados, positivos, e a esperança é uma delas, né? Então, veja, você pode cultivar o pessimismo, a desesperança. Nada vai dar certo, não adianta me esforçar. Então, na virada de ano, e aí, tem boa perspectiva? Ah, vai ser tudo igual. Vai para você. O universo está em evolução. A economia pode ficar igual? Sim, mas outras coisas vão acontecer, não é? Sempre acontecem coisas boas. Então, o indivíduo que está marcado por esse pessimismo, ele sofre. Ele sofre porque ele não tem perspectiva. Ele vive num mundo obsoleto, num mundo parado, estagnado, que nunca se mexe. E ele não percebe que ele está num planeta que está girando em torno do seu próprio eixo, está girando em torno do Sol, a nossa galáxia está em movimento constante, e ele acha que o mundo está parado. Que mundo pequeno, né? Saia desse mundo pequeno. Cultive sentimentos positivos. Agora, aí é interessante você trabalhar as suas emoções negativas, crenças falsas, né? Crenças de que você nunca vai melhorar, que ninguém vai gostar de você, crenças. E emoções, né? Os medos, a insegurança, a raiva, ressentimento. Procura eliminar isso do seu vocabulário existencial. Nas suas múltiplas acepções, a palavra entusiasmo significando, em grego, Deus dentro de nós. Então aí está a sua acepção, provavelmente aqui é a etimologia da palavra. Que tal você colocar Deus dentro de você? Tem pessoas que colocou o que dentro dela? O inferno, né? O inferno. Tem pessoas que colocam o inferno, vivem horrores, que só coloca sombras, que só coloca amargura, só coloca o que ela ouve de negativo. Coloca Deus dentro de você. É o estímulo jubiloso para a criatura encontrar-se em perfeita sintonia com a essência divina. A hora que nós começamos a ter esses sentimentos mais elevados, nós começamos a sentir que a vida tem nexo, que nós estamos progredindo, que estas experiências difíceis que estamos passando agora são temporárias, são provas, expiações, são resultados das realizações do passado que estamos aprendendo a enfrentar para superar, para crescer e não fazer mais. Então, isso que você está passando, que é amargo, vai passar. Não tem jeito, não adianta. Você pode acreditar que vai ser eternamente assim, mas não vai. Não vai. Aquilo que você acreditava em outras vidas também já passou, e você está aqui. E você vai para outras existências. E aqui Joana de Ângeles fala da destruição, que eu falei aqui dos cataclismos, né? A destruição é necessária para que haja renovação.
Às vezes, a destruição também psicológica, a destruição de crenças falsas, né? A destruição de ideologias falsas, por exemplo, a do materialismo. Crenças falsas, não tenho valor, ninguém gosta de mim, a vida vai ser sempre assim. Não, isso quando é destruído, o indivíduo se renova. E quer ver um jeito de quebrar com essas crenças falsas? A doença. A doença. Até aí a pessoa estava desdenhando a vida dela, minha vida é sem graça. Aí aparece uma doença e ela aprende a valorizar. Aí ela vê quanto custa a saúde, quanto custa estar bem. O que você está escolhendo? Você quer acordar pela dor ou pela consciência tranquila, pelas buscas de crescimento? Então, vai dizer a benfeitora, a morte é trânsito para a vida. O que ora se destrói, logo se converte em ressurgimento rico de vida. Sempre, sempre. Bom, como o tempo está acabando, deixa eu fazer aqui, adiantar alguma coisa. Olha só que legal isso. Há uma ordem transcendental que escapa à observação imediata do transeunte físico, porquanto o mesmo sucede no planeta moral. Vamos repetir? Há uma ordem transcendental que escapa à observação imediata do transeunte físico, de nós, né, que estamos transitando pela Terra. Uma ordem transcendental. Esse caos que você está vendo, essa desordem social, que parece falta de lei, que algumas pessoas, os materialistas, falam que nós estamos caminhando para o fim de tudo, que não tem mais solução, isso é na visão materialista deles. Atrás disso tem ordem, tem comando, tem direção. Os benfeitores sabem muito bem para onde estamos caminhando. O planeta está passando por uma limpeza, né, das regiões inferiores, do umbral, das trevas, das pessoas encarnadas de má índoles, mau caráteres, etc., para renovar, regeneração. Né? Então, as mudanças são para melhorar, não é para piorar e caminhar para o caos, para o fundo do poço. Não, nós estamos caminhando para o melhor. Agora, se você não tem olhos de ver, como propôs Jesus, o problema é seu, talvez você tenha que ter olhos de ver. Então, busque leituras mais esclarecedoras, né? Não dê tanto ouvido a esse boato da sociedade patológica, né? Dos pessimistas de plantão, para que você tenha uma visão mais otimista. E aí eles vão dizer, né? Mas é uma visão utópica. Isso na cabeça deles. Né? Então, as pessoas que têm, que buscam mais esclarecimento, que têm experiências extrafísicas sobre essas questões, não tem o que refutar. Né? Então, estamos terminando esse programa. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Esse ano de crescimento, essas experiências difíceis que o planeta passou, é para crescimento. Né? Então, agradecemos a Jesus a oportunidade, que tenhamos esse 2017 com bastante trabalho de crescimento pessoal e social, aproveitando a nossa estada aqui no planeta, reencarnados, com o nosso grupo social, nosso grupo evolutivo, para melhorar. Vamos fazer mais, nós estamos aqui para acertar, e não para ir para o fundo do poço. Então, saiba fazer escolhas, né? Aprenda a ver o lado bom de tudo e faça o seu melhor. Todos nós podemos fazer. Na internet, no contato com as pessoas, no centro espírita. Vamos nos envolver mais no centro espírita, apostando na causa, e não nas coisas passageiras, às vezes dificuldades de relacionamento, regras, etc. A causa de Jesus deve prevalecer e animar todos nós no trabalho de renovação. Muito obrigado, tenha 2017 brilhando de luzes para a sua renovação. Muito obrigado e até o próximo programa semana que vem. E o ano que vem. E muito obrigado ao pessoal do Facebook. Bom ano para vocês, bom ano novo.